Qual a cláusula mais importante de qualquer contrato? Eu sei que eu posso estar sendo um pouco audaciosa aqui, falar em qualquer contrato, mas sim, qualquer contrato precisa ter essa cláusula muito bem definida, sob pena de ter eventual invalidade, até ineficácia do instrumento. E aqui, quando eu falo com vocês em contrato, vamos ser um pouco mais profundos e falarmos não só de um contrato, mas de um instrumento. Isso porque podemos ter instrumentos dos mais variáveis que não necessariamente serão caracterizados contratos. Mas, por exemplo, termos de consentimento, termos de recebimento, termos em geral onde uma parte ali assina para dizer que consente ou que sabe ou que renuncia. Mas vejam, é mais um instrumento do que um contrato propriamente dito. De todo modo, seja qual for o instrumento que você tem como intenção criar, alterar ou extinguir direitos e obrigações, tem uma cláusula que não pode faltar. E não só não pode faltar, ela precisa estar muito clara, ela precisa ser muito bem desenhada, e sim, desenhada. Porque se ela não for desenhada de modo a ter clareza, coerência e especificidade, você pode ter grandes prejuízos. E eu digo para você isso tranquilamente. Tá bom, Lauren? Vamos lá, sem tantos rodeios. Qual cláusula é essa? A cláusula do objeto. Ah, nossa, essa cláusula não faz nem sentido. Não. É uma cláusula tão comum, tão padrão. Por que ela é tão importante assim? Muita calma nessa hora, porque sim, essa cláusula é muito importante. E aí, acalme seu coração. Deixa eu te explicar um pouco mais a respeito. Quando falamos em a cláusula do objeto, e aí você pode, por exemplo, tratar de um tópico. O instrumento, o contrato, ele pode ser dividido por tópicos, subtópicos, e ali naquele tópico você descreve o objeto, o escopo, do que se trata aquele instrumento, o porquê da existência daquele instrumento. Então, quando eu tenho um contrato de compra e venda de uma casa, no objeto, eu coloco que se trata de uma compra e venda do imóvel XYZ nas seguintes condições. Eu descrevo o escopo dessa compra e venda para que o vendedor consiga individualizar muito bem, para falar, é essa casa que eu estou entregando ao comprador e nessas condições. O comprador, do mesmo modo, com esse objeto muito bem definido, ele pode cobrar do vendedor a casa individualizada e com as características ali descritas. Do mesmo modo, quando eu tenho um contrato de compra e venda de um veículo, eu preciso individualizá-lo, eu preciso trazer suas características e condições, até para que haja uma reclamação posterior de vícios ocultos, se for o caso. Quando eu falo de um contrato de prestação de serviços, olhem aqui, prestação de serviços é o contrato talvez mais comum, entre compra e venda também, mas mais banalizado, porque acredita-se que basta colocar no objeto como um contrato de prestação de serviços para serviços de arquitetura, para serviços advocatícios, ingressar com ação judicial, ou um projeto de arquitetura, projeto arquitetônico para a reforma do imóvel. Vejam, só isso não basta, não basta, nós precisamos trazer quando se inicia, quando finaliza e essa prestação do que se trata. Então, se eu vou falar de um projeto arquitetônico para a reforma do imóvel, qual a metragem? Quantos cômodos? Quais alterações específicas serão reformadas? Porque se eu não trago essa especificação, o nosso próprio Código Civil traz. A grande questão de que, se eu não defino de forma específica o que eu entrego, qualquer coisa basta. E aí vejam, quem está ali recebendo a prestação fica prejudicado, porque ele não pode simplesmente depois dizer que queria a mais se não estava ali especificado. E pior, quer ver quando esse contrato ele se dá por permuta. Uma parte entrega uma coisa, a outra entrega outra e assim elas fazem uma permuta. Mas a grande questão é o que realmente vai ser permutado? Ah, um serviço de contabilidade. Eu vou ali ser contadora para a sua empresa, mensalmente vou oferecer os serviços padrões que a contabilidade precisa oferecer para que uma empresa esteja regular. E em contrapartida,
você vai poder usufruir dos serviços na minha empresa. E aí vamos dizer que seja um salão de beleza. Então a contadora, ela pode ali ir no salão de beleza como uma forma de permutar os serviços. Mas vamos lá. Dentro da contabilidade, esse serviço é feito com uma equipe, ela tem os custos mensais, ela pode ter que em algum momento tirar cópias, emitir certificado digital, precisar pagar algumas guias, e no salão de beleza, a forma de prestação de serviços também é outra. Existem os custos com a equipe, os percentuais, os custos com os materiais, com os produtos. Tudo isso entra na permuta? E nós precisamos especificar quais são esses serviços padrões que a contabilidade oferece nesse serviço e quais não são. Vejam que a cláusula de objeto aqui não se limita a meramente uma cláusula ou a um parágrafo que seja. Essa cláusula de objeto, como eu disse, ela pode se tratar ali de um tópico onde você vai realmente descrever. Não se limita meramente a uma única cláusula. Você trará ali subtópicos ou outras cláusulas, incisos, parágrafos, como você for estruturar esse instrumento, de modo que o objeto esteja bem detalhado, que o escopo, a depender da forma como você chama o objeto, o escopo, você precisa trazer nesse instrumento do que se trata. Do contrário, a execuibilidade desse instrumento pode estar prejudicada. Se eu não sei exatamente do que se trata, como eu vou executar? Vamos um pouco mais a fundo. Se eu tenho um instrumento de não concorrência ou um instrumento de confidencialidade, os tribunais entendem de forma pacífica que se você não tem uma descrição clara do que se trata. Então, qual que é a não concorrência? Você não pode trazer de forma ampla, do mesmo modo que você não pode trazer de forma ampla a confidencialidade. Você precisa especificar, trazer clareza sobre o que é confidencial, porque se tudo é confidencial, nada é confidencial. E se você restringe uma área muito grande de trabalho para aquela não concorrência, você acaba trazendo até uma inconstitucionalidade nessa tua redação. E aí veja, a execuibilidade, que é justamente fazer valer aquele instrumento contraparte que assinou, você não vai conseguir por um erro de redação nesse objeto. Por isso atente-se, a partir de agora, todo o contrato ou instrumento do qual você queira, de algum modo, criar, alterar ou extinguir direitos e obrigações, você precisa trazer de forma muito clara do que se trata, o porquê da sua existência, e não meramente em uma única linha trazer prestação de serviço X. É igual advogado, eu vou prestar o serviço para ingressar com ação judicial. Ok, você vai até depois dos recursos, vai até o final, até o trânsito em julgado. Você assume custas, não assume custas, porque via de regra, entende que se você coloca lá promover a assistência para uma ação judicial, você vai até o final. Só que muitos advogados não vão até o final. E para que isso realmente esteja certo e você consiga sair, você precisa trazer isso de forma expressa no contrato. Do contrário, o que o nosso Código Civil traz é que se não houver essa especificidade, você deve prestar conforme as forças daquele negócio. Então, aquilo que é costumeiro, aquilo que é padrão no serviço, você acaba se responsabilizando se não houver uma especificidade naquele contrato. E eu tenho certeza que a partir de agora, todo instrumento que você passar a ler e a redigir, você não vai olhar mais com os mesmos olhos.